O general da reserva Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, foi preso no sábado pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. A prisão é parte da operação Contragolpe, que apura uma tentativa de golpe de Estado e supostos planos de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Braga Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 35 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe. Os dois negam as acusações. Ao pedir a prisão do general Walter Braga Neto, a Polícia Federal afirmou que o ex-ministro da Defesa financiou uma ação dos oficiais das Forças Especiais do Exército, conhecido como Kids Preto, para neutralizar Lula, Alckmin e Moraes. Segundo a PF, o dinheiro para a execução do suposto golpe foi entregue em uma sacola de vinho, conforme relatado pelo tenente-coronel Mauro Cid em delação premiada. O valor, ainda de acordo com a PF, com base na delação, foi entregue ao major Rafael Martins de Oliveira, preso na operação Contragolpe, para financiar as despesas necessárias para a realização da operação. Moraes também argumentou que Braga Neto tentou obstruir as investigações ao buscar informações sobre a delação premiada de Mauro Cid. Wilson Lima, esse pedido de prisão realmente era esperado e necessário? Pergunta dupla aí. Boa tarde. Então, meu caro Zé Inácio, essa é uma grande questão e a grande polêmica sobre a prisão do Walter Braga Neto, do general Walter Braga Neto. É bom lembrar que ele foi o primeiro general de 4 estrelas a ir para a prisão na atual democracia brasileira. Mas para a gente falar um pouco sobre as consequências disso e sobre o que vai acontecer a partir de agora, eu estou com o advogado Fernando Fabiani Capano, doutor em Direito do Estado, mestre em Direito Público, especialista em Direito Militar. Doutor Fabiano, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Muito bom dia a todos e a todas. Doutor Fabiano, a pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte, por que o Walter Braga Neto ele foi incluído nesse inquérito e não responde necessariamente num inquérito militar, que seria, de fato, teoricamente, aonde ele poderia responder nessa situação toda? Bom, primeiro porque a conduta que supostamente ele praticou não atrai a competência da Justiça Militar. Não é um crime militar próprio, nem um crime militar impróprio, e, portanto, a competência, neste caso em especial, é da Justiça Comum e, mais especificamente, do Supremo Tribunal Federal, em razão da chamada competência originária. Doutor Fabiano, e de forma muito resumida, o que acontece a partir de agora? O Braga Neto, nesse momento, ele está abrigado, se não me engano, no Rio de Janeiro. A tendência é que ele fique numa cela militar até quando? Há a possibilidade de ele seguir o mesmo caminho do Mauro Cid, de ser deslocado para Brasília? O que acontece a partir de agora? Bom, ele está acautelado lá no Rio de Janeiro, numa prisão que, a rigor, é destinada aos oficiais generais, ou pelo menos aos oficiais superiores. Ele pode, eventualmente, ser trazido a Brasília também. As instalações, creio que temos instalações em Brasília aptas a receber oficiais generais. E o Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, pode, não deve, pode oferecer a possibilidade de um acordo de delação premiada. Isso, obviamente, é o crivo do próprio Procurador-Geral da República. Se ele eventualmente entender que uma eventual colaboração por parte do general Braga Neto pode elucidar todos os fatos que estão aí sendo investigados, é possível que realmente haja essa proposta, e aí a defesa do general Braga Neto vai ter que avaliar a conveniência e a oportunidade de celebrar esse acordo de delação premiada, se a Procuradoria oferecê-la. Doutor Fabiano Capano, muito obrigado pela entrevista aqui no Meio de Brasília. Espero contar com a sua participação em outras edições do nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade, eu sigo à disposição. Muito obrigado. Inácio. Vamos lá. Perdão. Pode falar, Wilson. Então, pode deixar a tela dividida, porque eu quero aproveitar já esse momento já para a gente destrinchar um pouco o pedido de prisão do Walter Braga Neto e a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos colocar o primeiro item, por gentileza?
meu caro Magal. Porque esse aí, o que acontece? É como você falou na abertura, meu caro Zé Inácio. O Alexandre de Moraes, ele entendeu que houve uma tentativa de obstrução da justiça a partir de mensagens obtidas, né, uma troca de mensagens, né, do Mauro Lourena Cid, pai do Mauro Cid, e o Braga Neto, em que o Braga Neto supostamente teria aí buscado mais informações sobre a delação do Mauro Cid. Vamos pegar outra parte aí você tem a informação que é basicamente a confirmação dessa tentativa de intervenção do Braga Neto. Nesse trecho aí, o ministro Alexandre de Moraes fala basicamente o seguinte, né, que além das provas indicarem a atuação dolosa do Braga Neto, aponta que ele, Braga Neto, foi quem obteve e entregou os recursos necessários para a organização da execução da Operação Punhal Verde Amarelo, o evento Copa 22. Vamos pegar outro trecho, por gentileza, só para a gente acelerar rapidamente aqui. Aí temos aí a diferença dos dois depoimentos, o depoimento do Mauro Cid, né, tomado em março de 2024 e depois da operação feita em novembro, em que o Mauro Cid ele fala justamente do detalhamento do plano da participação do Walter Braga Neto. É bom lembrar que foi por conta dessa manifestação, dessa declaração do Mauro Cid, que o Braga Neto foi para a prisão no final de semana. Até então não tinha algumas informações. Vamos para a última arte para a gente fechar. Que aí tem os elementos de prova, aspas, do Moraes. Os elementos de prova trazidos aos autos revelam a efetiva ação dos investigados para obstruir as investigações em curso. Pode trazer para cá. O detalhe desse depoimento do Mauro Cid é o seguinte, porque lembrem que na primeira etapa dessa operação da Polícia Federal, nós falávamos de um documento que foi encontrado na sede do PL, na mesa do Coronel Peregrino, que é auxiliar do Braga Neto e que também foi alvo da operação do final de semana. Então, a partir desse documento, a Polícia Federal, né, buscou mais informações com o Mauro Cid, e o Mauro Cid, utilizando um termo bem popular, abriu o bico sobre a participação do Walter Braga Neto. Agora, meu caro Zé Inácio, a grande questão é, isso pode gerar uma delação premiada do Braga Neto? Olha, segundo os militares e pessoas próximas ao Braga Neto, por enquanto não. E a pergunta também é a seguinte, todas essas provas que a gente, pelo menos grande parte dessas que foram reveladas, são provas testemunhais do Mauro Cid, de pessoas do partido, etc, etc, etc. Até que ponto essas provas, que me parecem, de certa forma, incompletas, sem uma robustez assim, técnica, sem documentação, se sustentam a ponto de deixar o Braga Neto realmente tentado a uma cooperação, a uma delação premiada, porque realmente tem algo contundente. Por enquanto, me corrija se eu estiver errado, Wilson, parece que é a visão de algumas pessoas, a depoimento de algumas pessoas contra o dele. Ou tem já algum documento concreto mostrando realmente essas movimentações todas, na sua visão? Por enquanto não, meu caro Zenasso, por enquanto não, e aquilo que eu já falava aqui no meio-dia, já falo no meio-dia ao longo do ano de 2024, você tem a técnica da Polícia Federal de ir cercando o Jair Bolsonaro. Então assim, por exemplo, Braga Neto, para que ele assine um acordo de delação e de fato possa valer alguma coisa, ele vai ter que entregar o Jair Bolsonaro. E essa que é a grande questão, e é aquilo que eu tenho falado com alguns integrantes do PL. Nesse momento, a não ser que apareça alguma coisa muito substancial, o Braga Neto não deu qualquer indicativo de que vá assinar uma delação premiada. Mas nós também falávamos isso sobre o Mauro Cid, quando ele foi preso. Então, tudo pode acontecer, meu caro. Inclusive nada. É verdade, mas uma coisa que me chama a atenção é um certo paralelo entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu, pelo menos em parte, da Lava Jato. Muitas provas testemunhais que depois podem ser arguidas que foram conseguidas via ameaça, via tortura psicológica, etc, etc, etc. E daqui a alguns anos, se não tiver realmente provas físicas contundentes, tudo isso pode cair por terra também. Ou você acha que justamente com o aprendizado dessa Lava Jato, onde muitas das provas testemunhais, depois os delatores falaram que foi sob ameaça, foram obrigados, estavam presos há muito tempo, ameaçando prender família, ou você acha que houve um aprendizado do judiciário e agora existe, ainda que não públicas, provas mais robustas, embasando essas prisões e esse indiciamento todo como um conjunto?
Nossa, acho que a gente não dá para fazer um paralelo entre as duas operações, tá? Porque a Lava Jato ela teve muita prova robusta e ela acabou caindo no Supremo Tribunal Federal por uma artimanha jurídica do STF. Nesse caso, acontece justamente o contrário. Acontece justamente o contrário. Quer dizer, as provas são muito Testemunhais, são eu muito diria. frágeis. E você, na verdade, na minha visão, você tem uma interpretação ostensiva de alguns institutos, como, por exemplo, da prisão preventiva. No caso específico do Braga Neto, Wilson, pelo que eu estudei desse caso, me parece que foi uma interpretação muito ostensiva desse instituto. Porque a prisão preventiva, você decreta como última instância, como último recurso. Me parece que, nesse caso, foi o primeiro recurso adotado pelo Alexandre de Moraes, como já havia sido no caso do Twitter, em que a suspensão da plataforma foi o primeiro item, foi a primeira alternativa, e não a última. E aí fica difícil, né, meu caro? Não, só fazendo uma retratação aqui, não estou dizendo que na Lava Jato não houve um conjunto de provas físicas contundentes, teve, mas todas as testemunhais, depois, grande parte dos delatores voltaram atrás dizendo que foram obrigados a falar o que falaram. Aí as provas todas foram anuladas, mas elas existiram. Nessa, por enquanto, sim, pelo menos, a gente não viu as provas. Está só na delação do Mauro Cid e de outros componentes que integrariam esse grupo. Então fica a pergunta, há realmente um conjunto probatório, como você mesmo diz, Wilson, aqui em outras edições, há o batom na cueca ou por enquanto só rumores de que há um batom na cueca em algum lugar?